O Brasil pode cair para a 9ª posição entre as melhores economias. A CM de Osasco realiza coletiva de imprensa para a divulgação de atividades durante o ano. E o consumo de calmantes aumenta entre os brasileiros. Agora no Jornal Regional. A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou neste final de semana as inscrições para o Pedalada da Hora. O evento será realizado no dia 29 de março, com saída do estacionamento do ginásio José Correia, às 8h30 da noite. Horário em que toda a população é convidada a apagar as luzes por 60 minutos, demonstrando sua preocupação com a degradação ambiental. Já às 10 da noite, os participantes deverão retornar ao estacionamento do ginásio, onde será realizado um sorteio de várias bicicletas entre os inscritos. Para mais informações, acesse o site barueri.sp.gov.br. E com o baixo crescimento e desvalorização do real, o Brasil pode cair da 7ª para a 9ª posição entre as maiores economias mundiais. Até o final de 2014, o Brasil pode cair da 7ª para a 9ª posição entre as maiores economias do mundo em termos nominais. A estimativa é da Economist Intelligent Unit, braço de inteligência da revista The Economist. Se o Brasil crescer 1,7% este ano e o dólar ficar em uma média de R$ 2,44, como prevê o governo no orçamento, o PIB do país vai cair de 2,2 trilhões para 2,1 trilhões. Isso colocaria o Brasil atrás da Índia, com 2,15 trilhões, e da Rússia, com 2,24 trilhões, que devem crescer 6% e 2% este ano, respectivamente, de acordo com as projeções atuais. O Brasil chegou a flertar com a 6ª posição em 2010, mas isso não se sustentou. O crescimento no 4º semestre surpreendeu, mas mesmo assim o crescimento dificilmente chegará a 2% este ano. Da mesma forma que o câmbio sobrevalorizado inflava a posição do país no passado. O câmbio mais fraco agora derruba a posição do país em dólar. Com base no conceito de paridade de poder de compra, que estima o valor da moeda com base em uma determinada cesta de produtos, o Brasil já é a 9ª maior economia do mundo, de acordo com os últimos dados consolidados do Banco Mundial. E aconteceu na manhã da última quarta-feira, no plenário Tiradentes, a audiência pública, onde o secretário de Finanças de Osasco demonstrou e avaliou as metas fiscais da cidade referentes ao 3º quadrimestre de 2013. A reunião, que teve início às 9 horas, foi presidida pelo vereador Valdir Roque, que na ocasião representou a vereadora professora Amazéfa Verão, que está sob licença na casa. O evento contou com a presença da população, representantes da Comissão de Economia e Finanças de Osasco e o secretário da pasta, Marcelo Escalão. Ele falou sobre a dívida ativa da cidade, que diminuiu cerca de 1% no último ano. Segundo ele, a dívida atual é considerada pequena, visto o porte da cidade. A dívida do município de Osasco hoje chega em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso representa 59% do nosso orçamento. O que não é considerado alarmante, tendo em vista que nós temos um limite de 120% do orçamento para se endividar. Óbvio que a ideia é que a gente reduza isso a níveis mais confortáveis. Então isso tem feito muito esforço nos últimos anos, a gente tem conseguido reduzir essa dívida. Do ano de 2012 para 2013 reduzimos mais 1% dessa dívida. E vários fatores levaram a isso, especialmente a austeridade nas metas fiscais, que é primordial, otimização do gasto nos recursos públicos, para que a gente possa realmente manter isso bem equacionado. De acordo com o secretário, a receita da cidade está equilibrada e metas estão sendo traçadas para a quitação da dívida ativa e também a diminuição dos precatórios. Os precatórios, a tendência é que nos próximos anos há uma curva de queda nos precatórios, porque com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, muitas coisas que aconteciam no passado hoje não são mais permitidas e com isso nos leva a menos ações na Justiça. A questão do pagamento das rescisões trabalhistas que nós fizemos dos últimos anos, que pagamos o ano passado, reduz possíveis créditos trabalhistas e precatórios que nós teremos no futuro. Então, há todo um trabalho conjunto para que isso se reduza também.
O secretário também falou sobre o Fundo de Participação de Municípios e garantiu que a verba está sendo empregada para a quitação de pendências antigas da cidade. O Fundo de Participação dos municípios, a cota de Osasco, está sendo utilizado para amortização de dívidas com o INSS e dívidas com o FGTS junto à Caixa Econômica Federal, de dívidas contraídas no passado. Essa parte do FGTS representa o pagamento das dívidas das empresas extintas na década de 90. Ficou-se lá uma dívida com a Caixa Econômica Federal que vem sendo paga com esse fundo. Tire suas dúvidas de empreendedorismo no nosso quadro Sebrae Responde. Mário Souza, do Padroeira, pergunta: a imagem da empresa na internet favorece a competitividade no mercado? A gente costuma dizer o seguinte: existem várias mídias para divulgar a sua empresa, né? A internet é uma delas. E a gente diz o seguinte, que essas mídias digitais, né, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., elas vieram para ficar. Então, assim, o que a gente fala para os empresários, né? Porque muitos falam, não, meu cliente nem sabe o que é isso, Facebook, etc., né? Então a gente fala o seguinte, e por conta disso eu não preciso estar lá. Mas na verdade ele já está lá. Por quê? Porque as pessoas vão falar da sua empresa lá dentro. Se falarem bem, ótimo. E se falarem mal? E se for verdade essa queixa? Porque às vezes pode acontecer algum problema, né, com o produto, com a entrega, enfim. E assim, se você não fala nada, quem cala, consente, não é? Então é importante você estar antenado, porque se isso for verdade, se falar mal, você tem que falar lá dentro, né, daquela mídia, o que é que você fez para corrigir aquele erro. De modo que as pessoas que ainda não são os clientes que você já conseguiu atrair, né, ao verem aquilo, falam, nossa, essa empresa é uma empresa séria, porque ela reconheceu o problema e ainda adotou essa medida para corrigir. Né? Então é muito importante sim, né, dentre as várias mídias que você tem para divulgar o seu negócio, se utilizar das mídias digitais, porque elas vieram para ficar. Então os empresários têm que se adaptar a essa realidade, né, e estar dentro dessa realidade com suas empresas, seus produtos, seus serviços. Né? João Barbosa, do Centro, pergunta: quais as vantagens e as desvantagens de divulgar a minha empresa na internet? Eu diria o seguinte, a vantagem é que você está se utilizando de uma mídia ou das mídias que, como eu disse, né, são as mídias atuais, né, e que vieram para ficar. Né? Hoje a gente tem, né, assim, uma quantidade de pessoas, né, que estão nessas mídias digitais muito grandes. Né? Então é assim, o nosso velho e bom boca a boca, né, ele acontece, mas acontece numa velocidade, né, que é um pouco lenta. Não é? E o que é o velho e bom boca a boca? É, vamos dizer assim, alguma coisa agradável que eu, ao comprar um produto ou um serviço, né, tive uma experiência que foi muito agradável. E aí eu conto para um amigo, para uma amiga essa experiência, não é? E às vezes o amigo fala assim, puxa, mas você deve ter pago uma nota nisso aí, né? E ele vai ficar mais louco ainda, ou ela, quando você fala assim, não, nem foi tudo isso. Ele vai falar assim, puxa, onde é que foi que eu quero? Eu quero ir lá, vou comprar para mim também, não é? Então, assim, imagine esse velho e bom boca a boca através de uma mídia como essa, né? O Facebook, o que for Twitter, o que for internet, o seu site, né? Onde esse boca a boca vai acontecer, só que vai acontecer numa velocidade exponencial. Não é? E aí você vai com isso poder trazer muitos clientes. Né? Uma das desvantagens, se é que eu posso dizer, é aquela coisa que a gente já abordou na pergunta anterior, né? De você, por algum motivo, né, ter cometido algum erro, né, e não ter feito nada para corrigir esse erro. Né? Que a gente brinca, né? Como o avestruz, né? Coloca a cabeça lá no buraco e faz cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, acho que é uma questão de olhar para isso, né, e perceber que vantagens você pode ter em qualquer mídia, não é? Mas nessa especificamente, ou nas mídias digitais, a vantagem é que a coisa acontece numa velocidade muito grande. Não é? Fernanda Dias, do Jardim Mutinga, pergunta: qual a melhor forma de cobranças para quem vende por internet? Existem várias maneiras, né? O que você precisa é sempre abrir o leque de opções para os seus clientes. O que eu quero dizer com isso? Colocar a opção do boleto bancário para aquelas pessoas que ainda não se sentem muito seguras de utilizar a internet como forma de pagamento, né, por causa desse problema de hackers, etc, etc. Não é? Ter, né, assim, ferramentas lá no seu site, por exemplo, como o PagSeguro e outras empresas, né, que garantem, né, que uma vez que você comprou aquele produto,
você vai receber, né, que você não vai ficar a ver navios, porque o que acontece? Principalmente prestação de serviços, né, eu costumo dizer o seguinte, quem compra um produto, né, físico, que ele possa tocar esse produto, né, quer dizer, o produto é tangível. Agora, quando eu compro uma prestação de serviço, normalmente o produto é intangível. O que eu quero dizer com isso? E principalmente nessas vendas pela internet. Primeiro eu pago para receber lá na frente, não é? E existe uma palavra aqui dentro, que cabe aqui dentro, entre eu pagar primeiro e receber lá na frente. Qual seria essa palavra? Desconfiança, né? Por quê? Porque eu fico pensando assim, puxa, eu paguei, né? Será que esse produto, né, vai chegar exatamente com as mesmas características que eu vi lá a imagem no site? Será que ele não vai chegar com defeito? E se chegar com defeito, será que a empresa vai trocar? Não é? Será que esse dinheiro que eu dei, quer dizer, eu não vou perder esse dinheiro? Quer dizer, são várias perguntas que o empresário, que, por exemplo, tem um site de vendas pela internet, tem que tentar responder já no próprio site, garantindo, né, para esse cliente que ele não vai ter nenhum desses problemas. Por exemplo, prazo de entrega é outro problema. Se você falou que você entrega em 7 dias, você tem que cumprir em 7 dias a entrega desse produto. Por quê? Para não gerar essa coisa da desconfiança. Então, se eu tomo todas essas medidas, né, eu estou transformando essa palavra desconfiança em confiança. Não é? E eu tenho que tornar esse produto que é intangível, que só vai ser tangível quando ele receber o produto efetivamente lá na casa dele ou no trabalho dele, desde o início, desde o começo, entendeu? Da nossa tratativa via internet. E a seguir, confira a reunião ordinária realizada na ACM de Osasco.